Vamos às leituras de hoje, amém? Miqueias capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5a. Mas tu, Belém de Efratá, pequena para estar entre as tribos de Judá, de ti para mim sairá o que há de ser o dominador em Israel. Suas origens são desde tempos antigos, desde dias longínquos. Por isso, ele os entregará até o tempo em que a parturiente der à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá de pé e apacentará no poder do Senhor, na sublimidade do nome do Senhor, do Senhor seu Deus. E se estabelecerão, e então ele será grande, até os confins da terra, este será a paz. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 10. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formastes um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como no livro está escrito a meu respeito. Na frase inicial ele disse: não quiseste, nem foram do teu agrado vítimas de oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: eis que eu vim para trazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O profeta Isaías diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouçamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 39, parte A ao 55. Glória a ti seja dada, ó Senhor. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração. Depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel teu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a descendência para sempre.
Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos receber agora o André, vamos orar por ele, amém? Ele vai nos trazer a palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus colocamos o teu servo uma vez mais na sua presença, que o Senhor possa usar os seus lábios, a sua voz, porque eu sei, ó Deus, que a voz é do André, mas a palavra provém do Senhor, ó Pai. Quebranta nossos corações, abre nossos ouvidos e que o Senhor, que nós coloquemos em prática todos os seus ensinos através da vida do teu Filho. Nós oramos e abençoamos o nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, bom dia. Aqui eu não tinha dado bom dia ainda. Que alegria estar aqui mais uma vez. Uma responsabilidade imensa, mas uma alegria maior ainda. E, gente, o nosso pastor, como eu já tinha avisado, está viajando, está lá hoje com os nossos irmãos na Igreja Anglicana Porto, em São Paulo. E por aqui a gente segue meditando no nosso lecionário, no nosso calendário litúrgico. E para começar o sermão de hoje, eu queria contar um caso engraçado, porque eu acho que nosso Deus tem um excelente senso de humor. Essa semana eu estava cheio de demandas do trabalho, o Jaime saiu, a gente fica assim ansioso. E com várias coisas acontecendo, eu tive um pesadelo com esse domingo. E para vocês verem como que é esse que vos fala, que eu tenho um problema sério e as coisas precisam acontecer certinhas dentro da liturgia, que o meu pesadelo foi que o culto tinha dado errado, os momentos eram feitos de qualquer jeito e tudo era largado. E eu falo que isso tem a ver com um bom senso de Deus, porque a gente está no Advento. E o Advento tem essa tônica ansiosa. Dentro do nosso calendário litúrgico, a gente está chegando no final do Advento, na sua última semana. A gente está olhando para o Natal que está ali, na esquina, e a promessa de Cristo, que virá novamente. E a ansiedade, esse sentimento de espera, de antecipação, que faz o estômago revirar, ele descreve bem o que é o Advento. Essa semana, um irmão nosso lá de Brasília, o Matheus Ávila, compartilhou brilhantemente no Instagram um entendimento profundo sobre o Advento. Ele mostrou que das principais estações do ano litúrgico, que é o Advento, o Natal, a Quaresma e a Páscoa, além de outras datas importantes, como a Epifania, a Ascensão e Pentecostes, o Advento ele realmente tem esse tom diferente. Porque no Natal a gente vê Jesus nascer, na Epifania a gente está acompanhando ele crescer. Na Quaresma a gente vive uma contrição, que nem Jesus viveu no deserto e que nem na sua última jornada a Jerusalém. Tanto que a gente finaliza a Quaresma com os eventos da Semana Santa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a sua paixão. A gente revive no Tríduo Pascal a Santa Ceia na quinta-feira, a morte da esperança na Sexta de Trevas e a sua ressurreição na vigília que dá início à Páscoa. E aí a gente passa os próximos 40 dias do nosso ano celebrando a vida do nosso Senhor, até a sua ascensão. E aí vibramos mais uma vez, 10 dias depois, no Pentecostes, na descida do seu Espírito. No meio disso tudo, onde que fica o Advento? É claro, ele serve para nos preparar para o Natal. Mas não é só isso. O Advento é aquele momento em que Deus parece que está ausente. Parece que Deus não se manifesta. Ele está vindo, mas ele não está aqui, né, agora. Nas nossas leituras a gente encontra João Batista, a gente encontra Isabel, a gente encontra Maria, mas e Jesus? Cadê? Lá no primeiro domingo, quando a gente tem uma leitura do Evangelho que é Jesus falando, ele está falando sobre o dia que ele vai voltar. A gente fica nesse, cadê Deus? E é nesse sentimento angustiante, dessa ausência, dessa espera por Deus, que a gente vai para a nossa leitura, para a nossa primeira leitura nesse domingo. No livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz assim: Mas tu, Belém de Efratá, pequena para estar entre as tribos de Judá, de ti para mim sairá o que há de ser o dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, desde dias longínquos. Eu gosto dessa versão, dessa tradução que eles fizeram de dominador em Israel.
Outras traduções, elas trazem a ideia de governante, ou aquele que há de reinar, aquele que há de ser rei. Mas a palavra dominador, ela tem uma curiosidade etimológica de que ela é relacionada a dominus, a mesma palavra que nos dá dono no português, e domingo. A profecia está falando de alguém que há de vir e ser senhor absoluto sobre toda a realidade. Um dominador, mas um que não é violento, um que não é impositor. Veja o que o resto do texto diz. Por isso, ele, e aqui ele se refere ao Senhor, nosso Deus, ele os entregará até o tempo em que a parturiente der à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá de pé e apacentará no poder do Senhor, na sublimidade do nome do Senhor, seu Deus. E se estabelecerão, e então ele será grande até os confins da terra. Quando esse dominador profetizado vier, ele apacentará. A sua forma de domínio absoluto não é por violência, guerra, brutalidade ou imposição. Na sublimidade de Deus e em todo o seu poder, ele reina absolutamente até os confins da terra, simplesmente cuidando, como um pastor cuida das suas ovelhas. Tanto é que, na expectativa da profecia, na expectativa do profeta, que ele mesmo, no seu tempo, viu a queda do reino de Israel, que nessa época já estava separado do reino de Judá, era de que seus irmãos voltariam. Eles voltariam voluntariamente e ansiosamente. Deus os deixaria entregues até que um bebê nascesse. Mas assim que isso ocorresse, assim que a parturiente desse à luz, eles voltariam. Essa passagem se torna ainda mais generosa quando a gente entende a generosidade da graça do nosso Deus. Quando Deus faz toda a humanidade filha de Adão e de Eva, ele faz todos nós irmãos. Aqui encontramos um Deus que quer reunir toda a sua família, todos os seus filhos, todos os povos e nações espalhados até os confins da terra, em torno de uma criança, um pastor que reinará absoluto e gentilmente. E se ainda não estivermos convencidos, o texto é claro quando diz: ele se manterá de pé e apacentará no poder do Senhor, na sublimidade do nome do Senhor, seu Deus, e se estabelecerão, e então ele será grande até os confins da terra, e este será a paz. E este será a paz. Esse reino, esse rei, esse dominador, esse pastor, ele será a paz. Não é sem motivo que a gente anda ansioso, esperando por um alento, por um cuidado nesse advento. A gente precisa de paz, todos nós. Nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, com as questões de saúde mental, física, espiritual, emocional, diante dos males estruturais da sociedade ou dos males pessoais que nós mesmos cometemos. Onde quer que olhamos, percebemos que há algo de errado com o mundo, que há algo de errado com o universo e com nós mesmos. Há dor e sofrimento, angústia e frustração, trauma e miséria. Não há paz. E é por perceber isso que a gente percebe que precisa de um Salvador. Há coisas que eu e você podemos fazer pessoalmente com as nossas vidas. Há coisas que eu, você e todos nós juntos podemos fazer socialmente. Mas ainda assim, no final do dia, as coisas dão errado. Com milênios de esforço da humanidade, a gente não encontrou a paz. A gente precisa de um Salvador. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta de Espírito Santo e com voz forte exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Logo que ressoou aos seus ouvidos a tua salvação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador,
porque olhou para a condição humilde de sua serva. Se a expectativa do profeta Miqueias era ver o cumprimento da sua promessa em vida, ela foi absolutamente frustrada. Os reinos de Israel e Judá, eles só não se juntaram naquele momento, como eles nunca se juntaram, ponto. E pior ainda, uns reinados para frente, o próprio reino de Judá vai cair no domínio de outras nações. O povo vai ser exilado e vai continuar assim por séculos. E Judá nunca vai voltar a ser livre ou independente. Pelo contrário, ainda que o povo voltasse até a se reunir ali no espaço da Judéia, eles continuavam subjugados por outros impérios, violentos e impiedosos. Nesse momento da história, naqueles dias de Maria, era o domínio de Herodes, o Grande, e o do Império Romano. O povo de Deus estava em crise, desesperado e angustiado. Eles estavam continuamente examinando as Escrituras, a lei e os profetas, orando e lamentando os salmos, esperando por uma boa notícia. E é nesse contexto que Maria recebe duas notícias que a deixariam eufórica. Ela, que não havia se relacionado com homem algum, estava grávida. E assim também sua parente Isabel. Ela precisava correr e averiguar essa situação. Ela precisava se encontrar com Isabel e entender, fazer sentido do que estava acontecendo, e é isso que ela faz. Imagine a cena. Uma garotinha, uma adolescente agitada, tentando manter discreto o sorriso no rosto, correndo até outra cidade, subindo e descendo morros, indo até a casa da sua prima, que já era tão mais velha, que já tinha cabelos grisalhos, para contar e confirmar aquilo que o anjo havia revelado. Ela chega na casa de Zacarias e Isabel, abre a porta correndo e grita por sua prima, que no mesmo instante, ela sente o filho revirar ali no seu ventre. Ele está alegre, e ela, Isabel, aquela mãe ainda gestando ele, sabe disso. E ela é tomada pelo Espírito Santo, aquele que a tradição reconhece como Senhor e doador da vida. Ela é tomada por esse doador da vida e ela grita de volta em alto bom tom: bendita és tu, Maria, bendito é o fruto do teu ventre. Como deve ter sido alegre e vibrante aquele encontro. Como deve ter sido emocionante. Eu imagino como deve ter sido para os vizinhos, né? Ter aquela algazarra barulhenta e estranha e repentina, mas as duas não podiam se conter. O Senhor estava com elas, estava fazendo grandes coisas. Todo o povo de Deus estava esperando por boas notícias e elas tinham sido as primeiras a recebê-las. O Evangelho ainda antes do Evangelho. O Salvador que o mundo inteiro espera, que o mundo inteiro precisa, que nós esperamos e precisamos, aquela paz estava aqui no ventre de Maria. A esperança veio ao mundo e logo, logo, tão logo, ela nos será entregue. Logo, todos os povos terão para onde voltar. O Senhor está chegando, a paz está a caminho. O Senhor estava cumprindo as suas promessas e aquela serva de Deus, a começar por Maria, havia acreditado nisso. É maravilhoso e revigorante sermos lembrados de que é isso. Bem-aventurados são aqueles que acreditam, porque são encontrados por Deus. Que a cada dia nós possamos ser visitados por Cristo, como foi Isabel, e ser lembrados da alegria que a sua presença nos traz. E é a partir daí, de entender o que estava em jogo, que Maria, a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe de Deus, nosso Senhor, começa a se lembrar daqueles textos que ela cresceu ouvindo, lendo, todo sábado na sinagoga. Então ela começa a cantar. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seu trono e exaltou-os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo.
lembrando-se da sua misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência, para sempre. Esse cântico de Maria ficou conhecido tradicionalmente como Magnificat. Eu gosto muito de como o bispo anglicano N.T. Wright coloca ele no seu comentário de Lucas para Todos, porque ele traz a passagem como se ela fosse verdadeiramente, profundamente alegre e agitada. É uma festa, é um cântico de vitória e de celebração. Se alguém não tiver ouvido ainda, fica aí a recomendação. Recomendo a versão dessa música pelo Marco Teles, com a Ana Roque, que assim, é bem mais animadinha que essa versão do solo, que também é maravilhosa, mas a versão do Marco Teles é linda. E o mais interessante desse cântico é porque ele nos revela ainda mais quem é esse Deus, Senhor e Salvador, que Maria anuncia. O nosso Deus, ele é generoso, ele é poderoso, grandioso e santo. Ele reina absoluto sobre toda a realidade. Ele tem controle de cada aspecto dela e ele se faz conhecido ao longo de toda a nossa história com incontáveis maravilhas. E ao mesmo tempo, ele gosta de trabalhar por meio de mãos humanas, dos seus servos. Por meio de Maria, ele fez grandes coisas. O nosso Deus, ele também é atento. Ele é misericordioso e fiel. Ele é constantemente bondoso e cuidadoso. Ele de modo algum se esquece daqueles que são seus, ou das suas promessas. Pelo contrário, ele se lembra de todos por gerações e cumpre com seus cuidados prometidos, no momento oportuno. E ele tem um olhar especialmente sensível aos pobres e humildes. Deus claramente prefere os pobres aos ricos, os humildes aos soberbos, os fracos aos poderosos, os famintos aos fartos, os doentes aos sãos, os necessitados àqueles que têm a sua vida toda muito bem resolvida. Muito obrigado. Esse é tanto o caso que Deus escolhe nascer naquela Belém de Efratá, pequena para estar entre a tribo de Judá, em uma família que sequer teria condições de oferecer o sacrifício mais caro na apresentação de Jesus dali alguns meses. Deus ama os pobres e, por amor, se fez ele mesmo pobre para andar entre nós e cuidar da gente. Cantar o Magnificat não é só render lindas ações de graças ao nosso Deus e ao nosso Salvador, mas é também um convite para a gente reconhecer quem a gente é e que nós verdadeiramente precisamos dele. Que a gente possa sempre se lembrar disso. Beleza. Quando a gente olha para o Cântico de Maria, a gente encontra mais daquelas promessas de que a paz viria. Aprendemos mais sobre quem seria esse Dominus sobre a realidade, o bom pastor que reúne a humanidade no seu abraço. Renovamos as nossas esperanças. Agora sim, ainda que não tenhamos visto de forma completa, vislumbramos nosso Salvador. A gente viu Cristo. Ele está logo ali. Aquela ansiedade angustiante do princípio do advento dá lugar a uma ansiedade alegre, daquele desejo de que Jesus não só venha e nasça, mas que ele tão prontamente retorne. Queremos ainda mais o cumprimento daquelas promessas. Mas e agora? A gente quer que Cristo venha, volte, ansiamos para que a paz chegue plenamente. Mas o que temos que fazer além disso? Sequer existe alguma coisa que podemos ou devemos fazer? Para entender a nossa missão aqui, a parte que nos cabe, precisamos entender o que Cristo fez de fato, quando ele primeiro veio ao mundo. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, então eu disse: eis que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como no livro está escrito a meu respeito. Na frase inicial ele diz: não quiseste nem foram do teu agrado vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. E é em virtude dessa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo, de Jesus Cristo,
realizada uma vez por todas. Para entender o que o autor da Epístola aos Hebreus estava explicando, a gente precisa entender um pouco como era a Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, presente no Antigo Testamento, Deus estabelece sacrifícios como meio de relacionamento com o seu povo. Mas o próprio autor da Epístola aos Hebreus entende que nunca foi sobre os sacrifícios em si. Eles, por si próprios, nada conseguiam fazer. E não eram o que Deus realmente queria. Deus queria que alguém cumprisse a sua vontade, que fosse um perfeito servo. Talvez esse fosse o próprio sentido dos sacrifícios. Ensinar o povo a se reconhecer na sua humildade e buscar obedecer a Deus, buscar entregar o que Ele pede. De modo que nesse processo, buscando fazer o que Deus pede, eles encontrassem o próprio Deus. Mas a mera obediência ritualística e o sacrifício de animais não poderiam resolver, para valer, a questão do pecado e da nossa reconciliação com Deus. É por isso que Deus faz um corpo para si e se encarna. É por isso que Cristo veio. Depois de nascer, Cristo cresce e estabelece seu ministério entre nós. Ele prega, ele cura, ele faz milagres e ele perdoa pecados. A partir daí, ele ganha pessoas que os amam. Ele passa a ser amado por uns e odiado por outros, até ser perseguido e executado. Em tudo isso, ele cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Ele obedece e ele é um servo obediente até a morte de cruz. Mas ele não permanece morto. Antes, ele ressuscita. Não só em espírito, mas corporalmente também. E passado alguns dias, ele vai para o Pai, prometendo que voltaria e deixando para nós o Espírito Santo, o seu Santo Espírito. No meio desse processo todo, entre seu ministério, morrer e ressuscitar, ele também fez seus discípulos. E ele deixa os seus discípulos para reunir a sua assembleia, a sua igreja, que viria a ser conhecida como o corpo de Cristo. De repente, quando a gente coloca essas duas imagens lado a lado, o corpo físico de Cristo, que foi ofertado por nós para a nossa santificação, e o corpo místico de Cristo, que somos nós, a própria igreja, é que entendemos a parte que nos cabe nessa história, a imitação de Cristo. Cristo trilhou perfeitamente o caminho da obediência, para que nós fôssemos cheios do Espírito e pudéssemos andar por esse caminho também, e assim nos encontrássemos com o Pai Todo-Poderoso. Assim, seguindo a Deus, rumo a Deus, guiados por Deus que habita em nós, ficamos completamente rendidos e reconciliados com Deus. Quando imitamos a Cristo, agimos como pequenos bons pastores, pequenos agentes reconciliadores, promovendo, ainda que por lampejos e vestígios, cumprimentos daquelas promessas. Adiantamos o já é nesse mundo que vive um ainda não. A gente tem plena convicção de que nós não podemos salvar o mundo, mas a gente conhece quem pode. E é por ele que a gente faz o que faz. Nós cumprimos nosso chamado à imitação quando, por exemplo, nós amamos a Deus de todo o nosso coração, ouvimos sinceramente as suas palavras e abdicamos daquilo que nos separa deles. Nós cumprimos nosso chamado à imitação quando amamos nosso próximo, ofertando o nosso melhor em serviço a ele, quer seja estranho, quer seja família, quer seja amigo ou seja inimigo, e perdoamos as suas ofensas contra nós. Nós cumprimos nosso chamado à imitação quando, como Cristo, nós amamos a criação de Deus, admiramos e usufruímos dela com prazer, com atenção e respeito, embelezamos ela com artes e preservamos da destruição ambiental. E assim por diante. Em cada momento das nossas vidas, nós temos a oportunidade de imitar a Cristo. E o fato é que muitas vezes a gente vai falhar nisso. E é por isso que, além de reconhecer quem nós somos e reconhecer que nós precisamos de fato de um Salvador, a gente também precisa reconhecer que a gente constantemente precisa se realinhar com Ele, aprender a amar e a cuidar do próximo, como Ele nos ensina. Mas a gente tem uma alegria, uma certeza,
de que nós podemos confiar no perdão de Cristo, que Ele sim foi eficaz e perfeitamente nos reconciliou com o Pai, de modo que nossas insuficiências não são suficientes para nos separar de Deus. E é nesse sentido penitencial, é porque a gente fala de arrependimento e voltar para Cristo, que o advento veste o mesmo roxo da quaresma. E esse, meus irmãos, é o sentido completo do advento. Há uma ansiedade corrosiva dentro de nós, porque o mundo é mau. Mas há também uma ansiedade amiga, porque a paz está a caminho. Nessa trilha ansiosa, com um olho no Natal e outro na eternidade, caminhamos com Cristo, por Cristo, para Cristo, como Ele caminhou. Nós anunciamos, promovemos e esperamos essa paz que está a caminho. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos, vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fizeste chegar até esse dia sãos e salvos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Nos perdoa e nos reconcilia contigo. Nos ensina, Pai, a caminhar por onde Cristo andou. Nos ensina a ser pequenos cristos onde o Senhor nos colocar. Perdoa-nos, ó Pai, e nos ensina a perdoar. Ó Rei das Nações, objeto de desejos, pedra angular que reunis em vós, judeus e gentios, vem e salva o homem que do pó tu formaste. Essa é a nossa oração nesse dia. Amém.